Vamos lá novamente. Então, esse é o vídeo número 3 sobre manejo fitossanitário, né? Eu quero que vocês guardem já esse manejo fitossanitário, que é diferente de falar sobre controle de doenças. Então, manejo quer dizer que é um acompanhamento. Tem um monte de atividades, um monte de fatores que estão envolvidos. Não é um assunto pontual. Deixa eu fechar essa janela aqui só. Então vamos lá. Eu dividi aqui, gente, em principais pragas e principais doenças, e no final eu faço um geral assim de como que a gente vai proceder com o manejo, né? Então aqui eu reuni três juntas, porque as três, o maior problema delas não é sugar a seiva, como é o hábito, né? Então, sugadores de seiva, e no caso da trips, ela vai raspar as folhas, né? Vai dar um dano, vai se alimentar de seiva, mas ela vai raspar a folha também. Então, esse dano não é significativo. Mas aqui, ó, o que seria o problema desses bichinhos aqui? Eles transmitem vírus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa transmissão de viroses aqui, se vocês pegam um material que não é resistente, vocês vão ter muito problema com virose pela ação dos três, né? Um ou o outro, ou os três vão aparecer, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui melhor como que funciona. Então a trips, as principais espécies são essas duas que eu coloquei aqui para vocês, né? Não tem diferença nenhuma de dano de uma ou da outra. E o dano delas no visual mesmo é um raspado na folha. E aqui está o bichinho para vocês saberem identificar. Esse bichinho vai ser minúsculo, é menor do que uma pulga, né? Então não é tão fácil de ver elas. Às vezes precisa de uma lupa que aumente 10 vezes, né? Você consegue enxergar olho nu, mas quem não conhece às vezes passa despercebido. Então é um bichinho bem miudinho, pode ser amarelinho igual essa aqui, ou ela pode ser preta e riscadinha de branca, né? Então as duas vão causar problema no tomate, né? Aqui o pulgão. Então o pulgão suga a seiva, transmite virose e ele pode causar o aparecimento de um fungo preto que se chama de fumagina, né? Mas essa fumagina ela vai se desenvolver no tomate se tiver muito pulgão, que eles vão furar a planta para sugar a seiva. E como a seiva sai com bastante pressão, mesma coisa que furar uma veia tua para colocar soro, né? Então ela vai sair com pressão, e essa pressão às vezes é muito que passa direto por dentro do pulgão e ele joga fora o excedente para ele não explodir, né? E esse excedente começa a pingar nas folhas de baixo e cria um ambiente favorável para se desenvolver um fungo. E esse fungo que é um bolor preto, né? Que vai ser a fumagina. Então a fumagina é indicativo de que tem muito pulgão, mas não é tão fácil de aparecer no tomate, né? Se ela aparecer, quer dizer que estão errando bastante, né? Então vamos lá. E aqui é mosca branca. Mosca branca já tem que tomar cuidado, porque mosca branca, se tiver numa infestação igual tá nessa foto aqui, aí quer dizer que o negócio tá ruim, quer dizer que já tem muita mosca branca, né? Isso aqui já é um nível que tá dando dano, tá dando prejuízo pela alimentação delas mesmo, não só pensando em transmissão de virose. Então, gente, mosca branca, depois eu vou comentar melhor, mas eu já vou adiantando um pouquinho aqui. A melhor estratégia de controle para mosca branca, principalmente em caso de vegetação, que é um ambiente favorável para ela se desenvolver, é a utilização de um inseticida biológico à base de fungo. É um fungo que coloniza o inseto e mata ele. E esse fungo é a Beauveria. Depois eu vou falar melhor para vocês. Mas produto químico eficiente mesmo para mosca branca não é fácil. A gente até usa preventivo, tem um efeito bem legal sim, mas quando tá igual tá nessa foto aqui, a melhor opção é um óleo de laranja ou citronela, alguma coisa assim, mais a Balvéria e às vezes mais algum inseticida junto aí. Só não esqueçam, sempre quando vai utilizar fungicida biológico, não pode ser em bomba que está suja de fungicida, né?
quando vai utilizar um fungo para controle biológico, você não pode usar bomba suja de fungicida, senão o fungicida mata o fungo e daí não funciona, né? Aí aqui, gente, nós temos um detalhe sobre a broca do tomate. Então eu vou falar de pragas aqui, às vezes alguns de vocês vão pensar, ah, mas o professor não falou de tal praga, não falou de não sei o que, não falou de ácaro, né? Mas é que eu estou falando das principais. Então a gente faz o manejo em cima delas e esse manejo já consegue segurar as outras, né? Então a broca do tomate é essa aqui, né? Essa broca, gente, ela tem um comportamento que ela sempre vai colocar o ovo no fruto logo após a flor, né? Então o adulto, esse aqui, né? Que vocês vão identificar, às vezes lá na estufa vão achar o adulto. Ela é desse tamanho, assim, mais ou menos, né? Uma mariposinha. Ela coloca o ovo no tomate, aqui, ó. Ela vai vir e vai colocar o ovo aqui. Imagine que isso ali é uma seta, né? Que eu tô tentando desenhar. Ela coloca o ovo ali pertinho aonde o pedúnculo tá grudado no fruto, no cabinho do tomate ali, né? E o ovo, a larva vai sair de dentro do ovo e vai entrar para dentro do fruto. E nesse entrar, vocês não verem, nem nota que tem. A lagarta é tão pequena que o furinho que ela faz para entrar não é insignificante, é imperceptível, né? Aí ela vai entrar, ela vai se alimentar do fruto, de dentro do fruto ali. E o furo que vocês vão ver é na saída. Então, quando ela sair para fora do tomate, quando ela sair para ela virar pulpa, que vocês vão ver o furo. Então, você está vendo o tomate furado, quer dizer que você errou já faz mais de um mês. Que ela colocou o ovo, o bichinho nasceu, entrou para dentro, comeu tudo por dentro, saiu, aí você enxerga o fruto, né? Então não confundam, essa aqui é a broca. Depois a gente vai falar da traça, né? Então, tomate furado, tá atrasado o manejo um mês já, que o bichinho já viveu, saiu para fora do tomate para virar pulpa, né? Aqui sim, traça, né? Então, para quem já é produtor de tomate, falar de traça é pesadelo. Se ninguém ainda não sofreu com traça do tomate, eu digo para vocês, não tem nada pior para um produtor de tomate do que infestação de traça. Depois que já está num nível avançado, não tem o que fazer. Tipo, não mata. A gente aplica inseticida, 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 não controla. É incrível, o bichinho é fora do comum, né? Ah, alguns vão dizer, não, eu nunca tive esse problema. Então você nunca teve uma infestação alta mesmo, né? Que bom, continue o manejo do jeito que está fazendo, que se não teve traça ainda, tá jóia, continua assim, né? Que se vocês tiverem, vocês vão entender o que eu estou falando. O problema dela aqui, gente, é que ela ataca todas as partes da planta. Ataca a folha, ataca fruto, ataca nos pontos de crescimento, né? E aí, quando ela ataca o fruto, vocês enxergam isso aqui, ó. Esse dano ali no fruto, né? Então, que é tipo um raspado, uma galeria, assim, bem pertinho da casca, né? Só que quando ela ataca os pontos de crescimento, aonde a folha está enroladinha, a folha não abriu ainda, né? Lá nos brotos, né? A mariposa, essa criaturinha aqui, né? Ela vai, ela é um bichinho desse tamanho assim, então ela vai, coloca o ovinho ali, a gente nem nota, e ela coloca uns 200 ovos mais ou menos durante a vida dela. E os bichinhos nascem e estão prontos para botar novos ovos com 60, 70 dias. Então imagine como isso aumenta rápido, né? Nesses pontos de crescimento, onde a larvinha começa a comer, o tomate não cresce mais. Então é como se cortasse o crescimento. O que vocês podem fazer? Você vê que tem traça nos pontos de crescimento. Cortar um pouquinho para baixo. Porque se você cortar, para a liberação de toxinas ali e a planta brota de novo do lado onde você cortou, né? Então é uma estratégia assim para driblar elas, né? Mas tome muito cuidado. Depois eu vou falar melhor do manejo para traça, mas não deixem ela aparecer. Que se ela aparecer para controlar depois de estar no nível alto, é muito difícil, né? Então o manejo de inseticidas a gente faz focado em traça, né?
Controlou ela, controla tudo o resto. O resto é bem mais tranquilo, é traça e mosca branca. Em caso de vegetação, principalmente, né, dá muito problema de mosca branca. Se for a céu aberto, que pega chuva, né, até que não é tanto. Mas então, vamos avançando aqui. Gente, de pragas, eu vou dar foco nessas. Então, como eu falei, se vocês controlarem mosca branca e traça, controla tudo o resto. Ácaro, se acontecer de surgir ácaro, né? Sempre vai ser nas folhas mais novas, as folhas começam a enrolar, ficar, não expande direito, fica enroladinha, vocês enxergam uns raspados por baixo da folha e começa a surgir uma teia, tipo teia de aranha, né? Porque o ácaro é da família das aranhas, então ele não é um inseto, né? Ele é um aracnídeo, por isso que ele forma a teia. No caso de ácaro, vocês podem trabalhar com abamectina, que segura bem, né? Só que ácaro não é um problema assim tão grave, né? Então, às vezes, alguns fatos isolados, se vocês tiverem um problema com ácaro, falem comigo depois lá no nosso grupo, que eu explico melhor a respeito disso. Vamos para frente, que é bastante coisa, né? Então, questão de doenças. Depois eu vou fazer um apanhado geral no manejo lá de inseticida e de fungicida, né? A gente tem algumas doenças que surgem no início depois do transplantio, quando a planta ainda está na fase de muda, né? Ou às vezes até na bandeja, antes de ir para o solo. Então a gente tem um tombamento de mudas que é causado por um conjunto de doenças ali que não é tão fácil de identificar qual que é. Então, o que, que é esse tombamento? Aqui nessa imagem eu tenho as mudas aqui, né? Ó, aqui nessa parte que eu estou circulando, embaixo aqui, vocês podem ver ali que ele parece que tá um ruído na casca, né? Parece que foi um bichinho que veio ali e comeu a casca. Não se engane, não é bichinho, não é praga. Isso aqui é doença. Aí pode ser Pythium, pode ser Rhizoctonia ou pode ser Phytophthora, né? Os três fungos podem causar o mesmo dano, o mesmo sintoma. E o que, que vai acontecer? Na planta funciona assim: a água sobe pela parte central, pelo xilema, e depois vai lá para as folhas, ocorre a fotossíntese e tal, e desce a seiva, vamos dizer assim, que são os nutrientes e os açúcares e tudo mais ali, né? Desce a virando a casca, desce pelo floema, né? E aqui, na onde está esse ruidinho ali, não tem mais casca. Então não desce mais nada. Chega ali onde começou esse ruído, para baixo não desce, né? Aí, como não está indo nutrientes para baixo, começa a não formar raiz e começa a morrer as raízes que já tinha. E sem raiz, não absorve água, não absorve nutrientes, morre. Então por isso que a muda vai tombar, que esse tombamento ela vai cair ou vai murchar, fica fraquinha e morre, porque ela não consegue mais, não desce mais a nutrição para a raiz, né? Então, só para explicar o que, que é isso. O que, que vocês podem fazer? Então, desde que a muda está na bandeja, a gente pode trabalhar com fungicidas à base de triazol, pode ser um tebuconazole, ciproconazole, difeno, né? Vários triazóis ajudam, e a aplicação de indutores de resistência. Eu gosto de trabalhar com fosfito de cobre ou fosfoquelato de cobre, né? Fosfito de potássio também dá, mas esses fosfitos, quando eles são absorvidos pela planta, é como se fosse uma substância estranha, né? Que o fosfato é nutriente, o fosfito não é, ela não consegue assimilar o fosfito. Então ela imagina que é um agente externo e começa a produzir substâncias de defesa, as fitoalexinas dela, né? E essas fitoalexinas ajudam a combater todos os agentes estranhos que tiver tentando entrar, junto os fungos, né? Então quando a gente ativa as defesas da planta, ela já começa a se defender desses agentes externos. Então funciona bem para prevenção de fungos, do ataque de fungo. Só um detalhe: você não pode ficar aplicando direto, toda semana aplicando indutor. Senão, no lugar da planta se concentrar em produzir aminoácido, proteína, lipídio, para ela crescer e se desenvolver, ela fica só produzindo substância de defesa e não cresce, né? Não se desenvolve. Então, usem com sabedoria, né? No início a gente faz ali 2, 3 aplicações e depois vamos administrando. Mas isso pode ser um manejo bem legal para vocês fazerem.
Então vamos lá. Parte de tombamento de mudas é isso aí. É manejo na bandeja e manejo na hora de ir para o solo. Aí a gente tem algumas doenças. Eu vou falar das principais, porque são muitas, né? Eu tenho um livro, deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Se eu não achar agora, depois eu mostro para vocês. É um livrinho da Embrapa, que ele é bem resumido. Ele é principais doenças do tomate. Eu acho que é o nome dele. Eu não lembro onde é que tá agora. Achei, tá aqui. Ó, esse livrinho aqui. Então é um livro barato. Eu recomendo que vocês tenham. Eu comprei o meu faz um tempão já. Já tá bem judiado. Aqui vocês vão achar todas as doenças. Então eu vou falar das principais. Aqui tem tudo o resto. Tudo que eu não falar, vocês acham aqui. Eu acho que deve estar um trintão mais ou menos. Talvez até menos. Então ele é bem detalhado. Mas, assim, gente, às vezes dá uma procurada lá no Google, tira umas fotos bem boas, manda para nós ali, a gente vai ajudando vocês já, né? Então, pinta preta. Depende muito da região, depende do ano, chuva, calor, né? As quais que vão aparecer mais. Aqui o dano, para vocês saberem identificar, a pinta preta é causada por um fungo chamado de alternária, né? Então a alternária, ela é uma doença, ou ela é um fungo que causa doenças em várias culturas. No repolho, é muito comum de vocês enxergarem, é uma doença que lá no repolho a gente chama de mancha-alvo, né? E aqui, no tomate, pode notar aqui nessa foto, que ele fica bem parecido com um alvo. Ele tem um ponto no centro, e a partir daquele ponto ele vai expandindo e vai formando como se fosse um alvo, né? Algum alvo que tem os círculos, assim, aquele de jogar as flechinhas lá, né? Então esse sintoma, bem característico, é bom para vocês saberem identificar. Pinta preta não é difícil de controlar, mas ela reaparece e começa a diminuir a área foliar da planta, se tiver no nível de infestação muito alta. É difícil vocês perderem tomate para pinta preta. Então, fazendo o manejo certinho, aplicações preventivas ali do mancozeb, um clorotalonil da vida, já é difícil de ter problema com ela, né? Vamos indo para frente, depois nós fazemos um fechamento. Aqui a gente tem uma doença que para mim, para nós aqui do sul do país, é a pior, então não tenho nem dúvida. Isso aqui é um pesadelo, assim como traça é o pesadelo, como praga, a requeima é o pesadelo de doenças, né? Então o que que a requeima precisa para ela se desenvolver? Umidade e temperatura, chuva e calor, né? Temperatura ideal para ela se desenvolver, 20 graus, que aqui no sul para nós, no verão ali é de 20 a 30 graus, né? Então quando começa a chover, vai ficar nesses 20 e vai ter umidade. Todo fungo para se desenvolver, para germinar, para conseguir infectar a planta, precisa de umidade e precisa de temperatura, né? Então, para nós aqui, apareceu requeima, tem que fazer produto pancada, né? No caso, o meu manejo que eu sempre faço quando é para requeima, eu uso dois produtos ali, eu não lembro bem o ingrediente ativo. Um deles se chama Harpur, com H, e o outro se chama Proplant. Eu pego os dois, faço os dois juntos, né? Então é o que realmente segura. Ah, daí pode falar, mas eu uso Simoxanil, eu uso não sei o que, eu uso da cobra, eu uso, né, várias outras opções de manejo. Beleza, tá funcionando, continue fazendo. Eu tô dizendo que o meu manejo eu faço assim, né, porque eu já testei outros e não foram tão eficientes quanto o que eu testei, né, esse que eu falei. Aí como que vocês vão identificar essa doença? Se for na folha, o sintoma que vocês verem é isso aqui, ó. É uma mancha, parece de gordura. Parece que jogou água quente em cima da folha e ela deu uma cozinhada, né? Ela fica uma mancha bem úmida, vamos dizer assim, né? Fez o tratamento. Secou, ficou quebradiça. Funcionou o tratamento. Show, né? Vai monitorando, vai acompanhando. Se ela não voltar a surgir essas manchas úmidas, quer dizer que teu tratamento deu certo. Fez o tratamento, não secou, não tá quebradiça o ponto de tem a lesão ali, não tá quebradiço.
Não funcionou. Vai ter que entrar com outra coisa, que senão ela vai, dentro de uma semana, ela toma conta da lavoura, né? Aí se pegar outros pontos de ataque, aqui mesma coisa, é a mesma doença, né, causada por Phytophthora, que é chamada de requeima. Então vocês vão ver aquelas manchas úmidas. Se pegar na haste, faz isso aqui, né? Então a haste começa a secar e ela quebra também, bem fácil. E no fruto faz isso aqui. Então não confundam isso aqui com uma doença que é causada por ervínia, que o fruto fica, parece uma bexiga cheia de água, assim, ele fica mole, fica tudo solto por dentro ali, seguro só na casca. Aqui não, ele não fica líquido, ele fica com essa aparência que vocês estão vendo aqui, né? Então gravem bem esses sintomas aqui para vocês não deixarem a requeima pegar o tomate. Pegou a requeima, se cuide, 15 dias, acabou o tomate. Então cuide muito. Às vezes em regiões onde não chove na época do plantio, vocês vão ter problema com septoriose e com pinta preta mais do que com requeima. Mas quem for aqui do sul, requeima. Esse é o perigo que vocês vão correr. Continuando, aqui a septoriose. A septoriose ela vai dar uma mancha foliar. Então aquelas manchas que dão principalmente nas folhas de baixo, nas primeiras folhas ali, até o segundo cacho, sempre vai dar problema de septoriose. Deu uma vaciladinha, às vezes uma atrasadinha no manejo, começou a chover, vai aparecer septoriose. Então são essas manchas, elas são amareladas no começo e depois elas ficam marrom, né? Essas manchas que vocês estão vendo na foto aqui, ó. Então esse tipo de mancha sempre vai aparecer, né? Sempre tipo, elas são bem recorrentes, bem comum de aparecerem, né? Mas elas são fáceis de controlar. Então apareceu isso aqui, faz um nativo, faz um cercobim, faz algum produto assim, não produto muito caro, já consegue controlar. Não é nada de problema, né? Então até agora eu só estou assustando vocês com a requeima, que é o pior, né? O resto aqui é bem tranquilo. Oídio. Oídio é uma doença que vai aparecer em todas as culturas. Não conheço nenhum hortaliça que não dá oídio. Então, o oídio é esse fungo branquinho aqui, que dá na parte de cima da folha. Se der na parte de baixo da folha, é uma outra doença que vai dar um sintoma mais ou menos parecido, né? Para quem não sabe separar muito, oídio em cima, míldio embaixo. Então, míldio com M de Maria, que dá na parte de baixo da folha. E o manejo é totalmente diferente do que oídio. Então, para oídio, vocês podem usar Scoreflex, podem usar o carbendazim mesmo, segura bem o oídio. Se for míldio, na parte de baixo, né, um fungo diferente, é um miceto, na verdade, diferente o manejo. Então a gente vai trabalhar com fosfito de cobre, fosfito de potássio, né, que vai funcionar melhor para míldio e para oídio, Scoreflex ou carbendazim, né? Não é comum de dar um problema muito grave de oídio. Se vocês tiverem problema com oídio, que está tomando conta da casa de vegetação de vocês, quer dizer que o manejo está meio ruim, tá atrasado o manejo aí. Vocês vão perder para outras doenças antes do oídio aparecer, né? Então ele aparece, mas é bem de boa, a gente vai, faz o manejo. Quando, um detalhe interessante também, gente, quando vocês começam a colher, já tirou os cachos de baixo, corta as folhas, tira fora as folhas velhas, né? Depois que madurou, começou a madurar os cachos de baixo, não tem por que deixar aquelas folhas velhas, né? Cheias de doença. Então vai cortando e tirando fora, né? Já evita surgir oídio, surgir septoriose, surgir outras doenças nas folhas do bacheiro ali embaixo, né? Aqui, gente, já tem uma doença que é muito comum de aparecer quando fica mais frio e com chuva, né? Se chama murcha de esclerócio. Agora eu vou falar para vocês sobre 4 murchas. O sintoma que vocês verem de início é o mesmo. É uma planta murcha. No começo ela vai murchar durante o dia, as horas de calor, à noite ela volta ao normal. Depois ela vai murchando, já não volta bem, depois ela vai murchando até morrer, né? Então a primeira murcha de esclerócio, né? Depois
Tá fora de ordem aqui. Depois eu vou falar das murchas, daí eu volto para o mofo branco. Aqui a gente tem fusário, que também vai causar murcha. Então, duas. Houstônia também vai causar murcha. Xantomonas também, só que Houstônia e Xantomonas, Xantomonas pode causar murcha, mas ela vai dar mais problema foliar. E aqui a gente tem Ervínia, que daí são 4 doenças que o primeiro sintoma é a murcha. Então, Ervínia, vamos voltar, depois eu vou explicar cada uma delas. Ervínia, Houstônia, que é a murcha bacteriana, Fusarium e o murcha de esclerócio. As 4 murchas, né? Então vamos ver o que tem de diferente em cada uma delas. Esclerócio, vocês vão ver isso aqui, ó. Esse bolor branco e umas bolinhas. Essas bolinhas ali parecem uns grãozinhos, uma sementinha de repolho, assim, uma bolinha bem pequenininha. Se aparecer isso aqui, é esclerócio. Não é tão comum, né? E a gente fazendo um manejo bem certinho, preventivo, não vai dar problema com o esclerócio. Mas se surgirem, se vocês verem pé murcho, é melhor que seja esclerócio. Se for outras doenças, vai ser pior, né? Então, o mofo branco, esclerotínia, esclerotiorum. O mofo branco é uma doença de quase todas as culturas. Então, quando aparece na área, a melhor coisa que vocês podem fazer, pega essa planta e queima. Tira dali, pelo amor de Deus, né? Que essas bolinhas preta que cadê meu coisa aqui de marcar texto? Aqui, ó. Essas bolinhas pretas que eu estou mostrando aqui na tela, isso aqui são os escleródions. É uma estrutura de resistência do mofo branco que vai ficar na área por 10 anos. Então, a hora que tiver planta, a hora que tiver umidade, ele vai germinar e vai atacar essa planta. Vai atacar alface, vai atacar repolho, vai atacar tomate, pimentão, rúcula, couve-flor, tudo. O que tiver ali, pega, né? Então, achou a planta com esclerotínia, arranca e tira da área. Ah, é muita planta, não consigo cuidar assim. Vocês podem fazer um manejo com um fungicida que é chamado de fluazinã. Fluazinã é o grupo químico dele, né? O ingrediente ativo dele. Então, o fluazinã tem um efeito sim sobre o mofo branco e a gente também pode trabalhar e deve trabalhar, na verdade, né? Com um controle preventivo de mofo branco, de fusário e de outras doenças de solo, que é com a aplicação de tricoderma. Já vou falar melhor lá para frente. Então, para vocês saberem o que é o mofo branco, é isso aqui. Vai dar murcha, né, também, mais para frente. Só que vocês vão ver o fungo branco aqui, o crescimento do micélio branco e os escleródios, as bolinhas pretas aqui. Achou? Tira da área, né? Vamos para frente. Então, a murcha de Fusarium. O que vocês vão observar na planta? Então, no início, murcha, volta, né? Aí, no caso do Fusarium, vocês vão achar as folhas amarelada ou folha carijó, né? Que é isso aqui, que ela começa a aparecer um amarelecimento nos espaços entre as nervuras. Então, você tem a folha, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ver se eu consigo desenhar uma folha. Então, você tem a folha aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui seja uma folha. Aqueles raminhos assim que tem no meio da folha, isso aqui a gente chama de nervúria. Então, você vai enxergar primeiro um amarelo nesses espacinhos aqui entre as nervuras, né? Então, entre as nervuras da folha ali, ele começa a amarelar. O primeiro sintoma do Fusarium é isso. Depois você vê uma planta que vai amarelando inteira, e quando a gente arranca a planta e corta ela, corta a haste dela, vocês vão enxergar nessa haste, em volta da casca, ela vai estar com uma, tipo, em volta da casca tá vermelho. Então, sempre quando tiver dano de Fusarium, ele fica vermelho, né? No milho vai ficar vermelho, na soja vai ficar vermelho, no feijão vai ficar vermelho, no tomate vai ficar vermelho. Fusarium, cortou a planta, vê o vermelho perto da casca, né? Já é uma coisa para vocês diferenciarem.
Então, o esclerócio são aquelas bolinhas, né? E o crescimento de mofo branco, né? Não a esclerotínia, mofo branco, mas o crescimento do micélio branco, né? E o fusarium, esse vermelho. Aí vamos ver para frente. Aqui a gente tem a murcha bacteriana, ou murchadeira, ou murcha do tomate, né? Mais conhecida. Dá no tomate, dá na batata, dá no pimentão, que são todos da mesma família, né? Então aqui a gente tem uma doença que é causada por uma bactéria. Então o controle de bactéria não é com fungicida. Não adianta, não faz nada fungicida em bactéria. Vocês controlam bactéria com cobre e com manejo com produtos de solo, né? Aí sim. Fungicida, não. Começou a achar murcha, planta murcha. Aqui, ó, isso aqui. Só que aqui acontece geralmente em reboleiras, né? Aí você vai cortar a planta. Não tá vermelho, então não é fusário. Pega um pedacinho da planta, amarra com arame e coloca num copo com água. Começou a escorrer pus ali de dentro, bactéria, Ralstonia. Então por que que a planta está murchando? O fusário vai roer a casca ali, assim como eu falei lá das mudas, né, que a Phytophthora fazia, a Rhizoctonia fazia, né? Aqui, a Ralstonia, a bactéria, ela entope os vasos. Então é como se fosse uma sujeira, uma coisa assim, porque ela está destruindo os tecidos e vai entupindo os vasos. Aí não sobe mais água. Por isso que a planta vai murchar, né? Porque ela não consegue absorver água. Você liga a irrigação, tem água à vontade e ela não consegue absorver. Está tudo entupido. Por isso que ela morre por essa murcha, né? Aqui a gente tem uma mancha bacteriana que é causada por xantomonas, que ela vai dar esse tipo de mancha nas folhas. Então, o que que eu falei para vocês que é bom para a gente usar para bactéria? Cobre, né? Produtos que sejam à base de cobre. Então, não é tão comum de dar um dano elevado desse jeito causado por bactérias. Isso aqui é mais comum em épocas que dá muita chuva e a gente não consegue fazer as aplicações, fazer o tratamento certo, né? Aí vocês vão observar esse tipo de problema. É muito característico o tipo da lesão. Então, quando é septoriose, que eu mostrei ali antes, ela dá aquelas manchinhas amareladas, mas manchinhas pequenas. Aqui vocês vão ter um problema que toma conta da folha inteira. Então vai derretendo a folha inteira. Então isso aqui é causado por bactérias, xantomonas, né? Aqui nós temos uma doença que é chamada de talo oco, que é causada por uma bactéria também, chamada de Ervínia. Então vocês vão às vezes ouvir falar como podridão mole, por causa do fruto, que fica desse jeito que está na foto ali. Então o fruto vai ficar assim. E aqui é a haste do tomate, né? Que ela vai destruir a parte interna da haste, que é justamente por onde circula a água, né? Que seria ali o xilema nessa parte de dentro da planta. Então por isso que fica oco o talo. Você corta ali e tá oco. Então não tem mais nada de xilema, não tem mais vaso condutor. Como que vai circular a água ali por dentro? Por isso que a planta morre, né? Ela vai murchar no início, começa a amarelar, começa a murchar, e daí você vem ali e corta, tá oco, né? Então, para não ter problema com ervínia, com fusarium, com mofo branco, com esclerócio, todos os problemas de fungo de solo e bactérias também, a gente faz uma aplicação de produtos no solo, né? Não é pensar que vai aplicar algum produto via foliar e vocês vão controlar fusarium, controlar ervínia. É muito difícil. É um controle bem insignificante, né? Tem algumas bactérias. Tem um produto da Bayer que é chamado de Serenade. Aquele produto tem um efeito muito bom no controle de doenças de solo também, né? E pode ser feita aplicação foliar. Depois a gente também tem a possibilidade de trabalhar com tricoderma e tem a possibilidade também, que vocês não podem descartar, às vezes é obrigatório, dependendo da região, trabalhar com mudas enxertadas. Então vocês vão trabalhar o cavalo dessa muda, né? Tem que ser um tomate que não seja suscetível a doenças de solo.
O tomate é resistente às doenças de solo e aí é enxertado nele qualquer outro híbrido que seja produtivo, né? Às vezes chega num ponto que não compensa plantar se não for muda enxertada, né? Ou aí a gente tem que migrar para um plantio em vaso. Mas isso nós vamos conversar mais para frente. Agora das viroses, só vou mostrar qual que é o sintoma de virose para vocês gravarem bem ali, porque virose não tem o que a gente possa fazer. Então não tem manejo que reverta esse problema. Se já tiver chegado num nível assim, igual está nessa foto aqui, não tem o que fazer. Simplesmente arranca a planta e controla pulgão, mosca branca e trips para eles não transmitirem o vírus, porque reverter não vai. Então pega o material que seja resistente a viroses, né? E achou a planta doente, tira dali o quanto antes, né? Então essa aqui é a virose do o TMV, que a gente chama, né? Então é um mosaico, que significa que é o mosaico do fumo, ou vírus do mosaico do fumo, que também dá no tomate. Que inclusive o fumo também é da mesma família do tomate, também é uma solanácea, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma outra virose, que é o vira-cabeça do tomate. Então, outra virose não consigo controlar, não consigo reverter. Se observou que deu esse problema numa safra, no outro ano vocês procuram um material que seja resistente a essa virose e cuidem muito do controle de mosca branca, pulgão e trips, né? Aqui, então, tem outras viroses também, mas essas são as principais. Então, vírus, já deixo a minha recomendação para vocês: variedade resistente, controlar vetor. Não tem muito o que se fazer, né? Fora isso. E por último, uma praga bem específica, que não ocorre em todos os solos, né? Às vezes, no início do plantio, vocês não vão ter problema, não vão nem notar que eles existem. Depois eles começam a aumentar um pouquinho, que pode até ficar inviável o plantio. Então, dentro de estufas, às vezes a gente se obriga a fazer um manejo bem específico, às vezes até fazer uma rotação de cultura com uma gramínea, com crotalária, assim, para dar uma segurada no nematóide que começa a aumentar demais. Então, como que são? Os nematóides são organismos como eles são vermes, né? São da mesma do mesmo grupo de animais que as lombrigas. As lombrigas que a gente tem como vermes, a gente tem, os animais têm como vermes do sistema intestinal, e os nematóides são os vermes de planta. Então eles vão entrar na planta pela raiz e vão viver dentro da raiz, se alimentando dos compostos, dos aminoácidos e dos açúcares que tem dentro da raiz. Então ele começa a consumir muito nutriente da planta, e ainda essa raiz onde ele entra, essa raiz para de funcionar. Ele faz uma bolinha, faz uma galha, né? Ali naquele lugar onde ele se instalou, e a raiz não absorve mais água. Por isso que quando é numa infestação muito alta, a planta não vai nem se desenvolver, né? Então deixa eu ver aqui, tem uma foto aqui, ó. Uma foto que dá para ver muito bem o problema do nematóide. O que vocês vão ver na parte aérea? Então, uma planta que não se desenvolve, não cresce, não dá fruto graúdo, não está indo bem. Você adubou, fez tudo certinho, o material era bom e a planta não se desenvolve. Então, isso aqui já é um indicativo que pode ter nematóide. Aí vocês vão lá e vão arrancar a planta. Vocês vão observar isso aqui nas raízes. Então, essa foto aqui de baixo dá para ver bem certinho, ó. A raiz tá tudo cheio de bolinha, tudo cheio de galhos, né? Se for em outras plantas, tem umas doenças que podem causar isso aqui, tipo em repolho, tem uma doença que fica muito parecida com nematóide. Mas em tomate, se tiver assim, é nematóide, né? Aí, às vezes, para tirar a prova mesmo, manda para um laboratório de fitopatologia para eles fazerem análise se é nematóide e qual que é, né? Mas se tiver assim, certeza que é, né? Aí, gente, deixa eu passar agora umas recomendações de manejo. Eu vou mostrar um posicionamento de uma empresa que eu trabalho, que é da Altec, né?
Então, não estou dizendo para vocês que vocês têm que comprar produtos da Altec, mas eu vou mostrar ali o produto e o que, que ele tem. Então, o que ele tem e o que, que a gente consegue controlar com o ingrediente ativo, né? Ah, quero comprar, sei lá, da Balagro, de outra marca, enfim, indiferente. Desde que vocês façam o manejo certo, não importa, né? Então aqui tem o nome comercial do produto, né? Desses três. Aqui a dose, o estágio de aplicação e o que, que tem nesse produto, o mecanismo de ação, né? Então, para doenças de solo, esse manejo para doenças de solo, aqui do lado, aqui, ó. Então, a gente entra aqui com um produto que é a base de tricoderma. Então, o tricoderma, ele é um fungo que a presença dele não deixa os outros fungos se desenvolver. Então, de um jeito bem resumido, é isso. Ter tricoderma no solo elimina a presença dos outros. Às vezes, não necessariamente que ele vai matar o outro fungo, mas ele se desenvolvendo, ele não deixa o outro se desenvolver. E ele não faz mal para a planta, né? Além de aumentar a parte da absorção de nutrientes e tudo mais. Aí aqui, gente, nesses produtos que eu estou mostrando para vocês, a gente tem algumas enzimas, tem mais bactérias, que tem duas bactérias que vão ajudar na liberação de nutrientes do solo para a planta absorver, né? Mas o que, que é o interessante disso aqui? É uma das únicas opções que vocês têm para controlar fungo de solo. Então não é que eu estou dizendo que tem que ser, né, produto dessa marca ou alguma coisa assim. É que não tem muita opção. Ou é tricoderma, ou vocês vão gastar um absurdo com fungicida e às vezes não vai resolver, né? E se for mesmo num nível de infestação muito alto, muita murcha, muito problema de fusário, nem isso aqui não resolve. Tem que ser uma utilização de muda enxertada e mesmo assim fazer ainda a utilização do tricoderma. Senão só o enxerto não vai ser suficiente para produzir. Se tiver, vamos dizer, eu plantei 1000 pés dentro da minha estufa, morreu 500, 50% de perca. Não tem como. Tem que ser enxerto e mais tricoderma, senão não vai produzir. E já comecem a analisar a possibilidade de migrar para um plantio em vaso, com substrato ou com solo mesmo, mais solo de outro lugar. Aí aqui é mais um exemplo das aplicações. Então aqui eu tenho na primeira coluna ali vou ter o agente causador da doença, né? Inclusive para nematóide. A gente tem uma recomendação aqui de aplicações desse Enem Out para controle de nematóide, né? Mas então, gente, problemas de fungos de solo e de nematóide, o manejo mais eficiente é o manejo biológico. Acreditem se quiser. Antigamente não era falado assim, mas hoje já é. Hoje a gente já sabe que tem vários problemas e várias doenças e até pragas mesmo, que o controle biológico é mais eficiente do que controle químico, né? Eu tive uma experiência em 2018 que mudou meu pensamento com relação a isso. Eu tive um problema com traça de repolho, traça das crucíferas, né? E ele fiz a aplicação de inseticida do que vocês imaginarem. Não consegui controlar. Eu comprei uns parasitoides, que é uma vespinha que coloca o ovo em cima da traça e o bichinho nasce dentro do ovo e mata a traça, né? Dentro de uns 10 dias, com R$ 50, eu controlei o meu problema com os ovinhos de parasitoide. E eu já tinha feito a aplicação, tinha gastado mais de R$ 1.000 de inseticida e não fez nada, não resolveu. Diminuía um pouquinho, mas elas voltavam, né? Então vejam, com R$ 50 de controle biológico, sem veneno, sem resíduo, eu consegui um controle melhor, né? Foi para mudar a minha cabeça com isso, né? Aí que, gente, sobre doenças foliares. Então, doença de solo, a gente sempre vai trabalhar com muda boa, se for o caso, enxerto e o tricoderma. Doenças de folha. Eu não posso dizer para vocês qual produto que vocês vão usar, porque cada ano é um problema, né? O que é o básico, assim, é o arroz com feijão, que não dá para faltar. Então, são fungicidas multissítio. Aqui eu tenho
o mancozeb e o clorotalonil, o cuprozeb também, né? Seriam então produtos que pegam meio de tudo, que a gente trabalha preventivo, né? Então, para mancha, para requeima mesmo, preventivo, para bacteriose, no caso dos cobre ali, né? Eles vão ter um efeito bem legal no controle preventivo, né? Então, sempre é bom ter eles e a cada 15, 20 dias vocês vão fazendo a aplicação preventivamente. Aí o cobre, especificamente só cobre, quando for um ataque muito forte de bactéria. Fosfito de cobre são indutores de resistência, fosfito de cobre, fosfoquelato, amino, fosfoquelato, qualquer coisa assim, fosfitos de potássio, todos indutores de resistência. Casumim também é um produto muito bom para escalonar, para rotacionar, né? Então, Scoreflex e Tebuconazole a gente sempre usa para OID, para manchas. Então, aqui está o básico, né? Mas aí situações muito específicas, por exemplo, o que eu falei da requeima, né? Que eu controlei com Harper e Proplant, ou alguns usam Simoxanil, né? Então, são situações que a gente tem que discutir no momento que está acontecendo. Não tem como prever, né? Isso que eu coloquei aqui é um basicão, que vocês sempre vão ter que ter, sempre vai usar, né? Aí, no caso de pragas, assim como para doença, cada situação é única, né? Mas o que, que a gente tem que tomar cuidado? Traça e mosca branca. Aqui eu deixo algumas coisas que eu sempre uso, então já fica um arroz com feijão aqui para vocês terem como base, que seria a bamectina para controlar ácaro, larva minadora, tem um efeitozinho sobre traça se for pouca infestação. O BT, que são os bacilos thuringiensis, é a mesma bactéria que tem a mesma proteína que sintetiza lá na soja. Então a soja transgênica sintetiza uma proteína que a lagarta come e destrói o estômago dela, né? Então a gente pode aplicar um produto que faz a mesma coisa. Então eu protejo a folha, a lagarta vai comer e ela vai morrer, porque dentro do intestino dela vai formar uns cristais e vai explodir todo o intestino dela. Então o BT faz isso. Os inseticidas fisiológicos, o terceiro item que eu coloquei ali, então o fisiológico funciona assim: a lagarta não consegue se desenvolver, não consegue crescer, né? E ela morre, só que ela leva um tempo para morrer. Então, tanto o BT quanto o fisiológico, ela precisa comer alguns dias para daí morrer. Por isso que a gente sempre trabalha de forma preventiva. Isso aqui eu vou fazer a cada 10 dias, a cada 15 dias, sempre protegendo as folhas novas, para que sempre tenha residual do produto e ela come e morre. O que, que é a vantagem de você trabalhar com o fisiológico, o BT e a Balvéria também? Eu não mato os insetos que eu não quero matar, né? Balvéria até nem tanto, Balvéria vai pegar meio quase todos os insetos, mas fisiológico, IBT, não mata abelha, não mata joaninha, não mata crisopídeo, todos os insetos úteis dentro da cultura, só vou matar o inseto que come folha. Então isso é joia, né? Utilizar isso aqui. Aí a gente tem alguns produtos como o óleo de nim e o óleo de citronela, que são repelentes. Então tem um efeito sim sobre insetos de corpo mole, pulgão, trips, mosca branca, né? Que ele ajuda o inseticida a dar uma potencializada no inseticida, né? Mas ele funciona melhor ainda como repelente. E aí a gente tem as armadilhas, como essa amarela e a branca aqui, né? Amarela e azul, que é para amostragem e tem um efeitozinho de controle, né? Mas não, se vocês estão vendo muita praga da armadilha, quer dizer que tem coisa errada. Já tá pecando no manejo, né? A armadilha eu preciso ter para amostragem, para mim identificar o que tem de problema, né? Aí o controle mesmo com armadilha não é eficiente. Então tem muito bichinho na armadilha, você cuide, tá perigoso. E aqui do lado eu tenho uma foto de uma mosca branca atacada pela Balvéria, né, pelo fungo. Então esse fungo ele vai colonizar o inseto e o inseto vai morrer, né? Um detalhe só, Balvéria tem que ser aplicado quando a planta está úmida, então bem de manhãzinha, quando ainda tem orvalho, ou se for dentro de estufa também,
Às vezes não vai ter orvalho, mas está friozinho. Então, bem de manhã, a bomba sem nada de resto de fungicida, que é um fungo vivo. Então, se você aplicar com a bomba suja de fungicida, você mata ele, né? E a colonização acontece, você acertou alguns insetos, ou acertou a folha e os insetos vieram caminhar por cima da folha. Quando esses insetos, um encostar no outro, que eles também têm o costume de se cumprimentar, igual a gente, né? Então vai chegar, vai encostar no outro, encosta no outro, encosta no outro, e ele vai passando o fungo. Por isso que a gente tem um controle tão eficiente. O fungo fica no inseto e ele contamina os outros, né? Então é joia. Só que é lento, né? O Balvéria é lento, fisiológico é lento, o BT é lento. Então é um controle preventivo. Tem muita infestação de traça, por exemplo. Já viu que deu uma fugida do controle. E entra com inseticida forte, né? Um clorpirifos, um piretroide bem forte, alguma coisa assim, de preferência que sejam inseticidas translaminares, né? Que consiga realmente segurar, né? Dá uma esterilizada no negócio. Aí depois a gente volta para o manejo de novo. Mas às vezes precisa fazer essa pancada para segurar, né? Gente, eu não sou contra o, o agroecológico, o orgânico, só que eu não consigo passar nesse mesmo material aqui o manejo agroecológico. Isso aqui tem que ser um negócio bem estudado e demora muito tempo. Então vamos com o convencional mesmo. Quem quiser a parte agroecológica pede, depois a gente vê, né? Aí, gente, nós temos mais alguns probleminhas para me fechar essa aula de agora, que são alguns distúrbios fisiológicos e algumas deficiências nutricionais. Isso aqui é um dano que vai ocorrer por chuva. Somente água faz tudo isso que vocês estão vendo aqui. Então, o que acontece? Época de verão, se vocês pegarem chuva e calor, a água vai ficar acumulada aqui, nessa parte perto do cabo ali, e quando o sol vem, ele esquenta e vai rachar o fruto. Então, isso aqui que vocês estão vendo é causado por chuva e não tem valor comercial, infelizmente. Se tiver desse jeito que vocês não vão conseguir vender. A não ser que esteja faltando tomate no mercado, daí até vai, né? Mas perde muito valor. Aqui, queimadura de sol, por isso que a gente sempre trabalha com um espaçamento reduzido para que essas plantas nossas formem um muro mesmo verde ali, cheio de folhas para esconderem os frutos. Que se ele ficar exposto ao sol direto, vai queimar do jeito que vocês estão vendo na foto aí, né? Ó, essa foto aqui embaixo dá para ver bem certinho a queimadura de sol, né? Aqui, um distúrbio causado pela falta de água, às vezes temperatura muito alta ou a minha irrigação está sendo ineficiente. Então não enche o fruto inteiro. Vocês verem aqui, ó, tá vermelho a minha caneta, aqui, ó, vejam nesses frutos aqui. Então ele fica, o meio do fruto ali fica oco, sem nada dentro, né? Não tem peso, não tem peso nenhum. Isso aqui, e isso aqui é só por falta d'água. Temperatura muito alta e falta d'água. Acontece isso aqui. Ou às vezes vocês pegam, dá um problema na irrigação, não tô tendo água suficiente, né? Então dá esse tipo de problema aqui. Duas deficiências nutricionais que são mais comuns de aparecerem. A deficiência de nitrogênio vai aparecer nas folhas velhas, esse amarelo aqui, né? Então isso aqui sempre amarelecimento geral da folha assim é falta de nitrogênio. E esse tipo de deficiência aqui pode ser magnésio, manganês ou ferro, né? Se for nas folhas velhas, vai ser ferro ou manganês. Se for nas folhas novas, vai ser magnésio, né? Mas o sintoma é muito parecido, é praticamente o mesmo dos três. É mais comum vocês terem problema de falta de magnésio em áreas onde a gente jogou muito calcário, que dá uma desregulada na relação de cálcio e magnésio, né? Aí, mais dois sintomas que são bem comuns de aparecer e que muita gente já teve. Esse aqui é o fundo preto, essa doença aqui. Não, desculpe, não é uma doença, é uma deficiência nutricional causada pela falta de cálcio
E às vezes não é que não tem cálcio no solo, mas não tem água suficiente para fazer o cálcio entrar para dentro da planta, né? Que o cálcio ele é consumido em uma quantidade muito grande, tanto o cálcio quanto o boro, os dois fazem parte da estrutura de planta. Então, é como se fosse o cimento que vocês usam numa massa para construir uma parede. O cálcio e o boro vão servir para isso, para construir a planta, né? Então, para formar a parede celular, formar toda a estrutura da planta. Quando começa, e eles são imóveis, então eles vão sendo usados, acabou o estoque, começa a dar deficiência. Não vai tirar de algum lugar onde ele já estava colocado e mudar para outro, como nitrogênio, por exemplo, nitrogênio e potássio. A planta tira das folhas velhas e joga nas folhas novas. Cálcio e boro ela não consegue fazer isso porque eles fazem parte da estrutura, eles são o cimento lá, né? Então, falta de cálcio e de boro, vocês vão notar esse fundo preto e no caso do boro, essas rachaduras aqui. E uma coisa que vocês não vão notar é a quantidade de flor e de fruto que vai abortar. Porque o que vai fazer colar essa florzinha ali no cacho, ou que o fruto não caia, é cálcio e boro. Então, por isso que às vezes a gente entra com a aplicação foliar de cálcio e boro de um ponto em diante, para garantir que não falte. E não se esqueçam do cálcio ali, do cálcio, né? Talvez não seja falta de cálcio, mas seja falta de água, que a entrada dos nutrientes para dentro da planta sempre é com água. E como o cálcio vai ter uma demanda grande para formar a estrutura, então é o primeiro que aparece sintoma quando não está entrando todo o nutriente que precisa. Começou a ver que tem deficiência de cálcio. Vocês vão fazer a aplicação de cálcio foliar a cada 15 dias, geralmente a gente faz, né? E continua dando sintoma, faz irrigação 2 vezes por dia, se for o caso. Se tiver faltando água, a planta murchando ali porque está faltando água, a água é nessa planta. E não adianta deixar mais tempo no dia ali ligado, às vezes não corrige. Às vezes é melhor 2 horas por dia, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, do que 2 horas por dia, tudo junto, né? Senão a água vai embora lá para baixo e não consegue aproveitar pela planta, né? Então, gente, aqui eu já passei para vocês tudo o que vocês precisam saber de manejo, de condução, poda, tutoramento, né? Praga, doença, tudo que vocês precisam para trabalhar com tomate, né? Só que ainda está faltando um negócio importantíssimo que eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Então aqui a pergunta, se vocês já aprenderam, já aprendemos tudo o que precisa saber sobre tomate, né? O que está faltando ainda? Que eu não comentei e eu vou falar no outro vídeo. Adubação, né? Então vocês já sabem produzir, já sabem conduzir, sabem identificar praga, identificar doença, dá para se virar já, né? Só que a gente precisa de um solo fértil para que tudo isso aconteça. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui e aí no próximo eu vou falar especificamente